Bom dia, alunos da 801. Hoje nós vamos recomeçar, não é, o segundo bimestre. Então, mais uma matéria a ser lançada, ou seja, outro tipo de gênero, né? O gênero dessa vez é chamado sinopse, né? Sinopse é um substantivo feminino, né? Porque essa palavra se refere ao feminino. É um relato breve, ou seja, é um contar, é um falar breve, certo? Um sumário de um filme, de um livro ou de uma ópera. Então, por exemplo, se vocês já observaram, nas atividades de vocês do caderno, nos livros, muitos professores pedem para vocês fazerem um resumo. O que é resumir? É diminuir, né, o tamanho daquela página que foi determinada pelo professor e colocando os aspectos principais. A sinopse, ela é parecido com um resumo, entendeu? Só que é relacionado a, por exemplo, a uma narração, a uma história. As pessoas, o autor da obra, do livro que foi realizado, ele deseja vender a obra dele. Então ele precisa primeiro que o título dessa obra seja chamativo, que chame a atenção do leitor, não é? Ele tem o quê? Por objetivo mostrar dentro dessa sinopse a importância dos personagens. Por quê? Se você for ler a respeito dos personagens, não é detalhadamente, não pode ser tudo detalhadamente, porque senão a história toda é contada, não é? Tem que ser chamada a atenção, tem que fazer com que o leitor leia esse pequeno resumo, né? Esse relato breve sobre a obra dele, né? Para convencer, para que a pessoa se convença de que essa obra é boa e mostrar interesse, né, sobre a obra. Então vamos lá. O que é uma sinopse? É uma narração breve, é uma história que se faz contada rápido sobre os aspectos da obra, do livro lido, aliás, do livro que vai ser lido, se a pessoa quiser comprar, lógico, né? Então tem que ser convincente. A pessoa tem que escrever, tem que fazer um relato sobre a obra, resumidamente, para que a pessoa entenda sobre a história e sinta vontade de comprar o livro. É uma versão abreviada do argumento central de uma obra em questão. O que é argumento? Argumentar é você tentar convencer, né, através da sua escrita, que aquela obra é legal, que a pessoa deve comprar a obra, entendeu? Por exemplo, se a gente chega numa livraria e a gente quer escolher um livro, a gente vai ver sobre a sinopse desse livro para ver se nos chama atenção, se a gente se sente atraído por ele, né? Continuando. O resumo argumentativo. Então, uma sinopse é um resumo argumentativo, ou seja, ela resume com argumentos, ou seja, argumentar é tentar convencer, né, o leitor a comprar aquele livro. Então tem que ser usado argumentos convincentes para que convença a pessoa a ter vontade de comprar o livro. Então, não é só de livro. Existe a sinopse de filme. Para você assistir um filme e ir ao cinema, você acaba vendo a sinopse para saber se aquele filme que você vai ver vai te interessar, se os personagens agem de uma forma legal, né? Se há interação, né? Então, você tem que ler uma sinopse para poder ver e ver se aquilo é convincente para você. Então, o autor do livro, ele usa de argumentos, tentando convencer o leitor a comprar, né? Ele fala pessoalmente com a pessoa? Não, ele fala através da sinopse.
também de uma narração de histórias, né? De peças teatrais. Pode ver quantas vezes vocês olhem em jornais, em revistas, na internet, peças teatrais. Alguém comentou com você, aí você vai lá e clica na internet, né? Tipo assim, sinopse da peça teatral tal, para ver se aquilo ali vai te agradar. Se você não gostar, você não vai participar, não vai ver a peça, né? Também pode ser de shows. Quantos shows tem no Rio de Janeiro, tem no Brasil, né? Até pelo mundo afora. Para você poder assistir um show, você tem que ver a recomendação dele, ou seja, a sinopse dele, para ver se vai te agradar. Ok? Continuando. Eu esqueci de falar. E também até de CDs, né? Se o CD que você vai comprar é bom, quais são as músicas que tem, né? Se as músicas são agradáveis, se é do tipo de música que você gosta. Então você vai ler o resumo, quem é o cantor e por aí segue. Existe o objetivo também da sinopse. Um dos objetivos da sinopse é fazer com que o leitor, aquele que vai ler o livro, né, compreenda os aspectos principais da obra, certo? Então, ele tem que compreender os aspectos da obra. Por exemplo, no livro de vocês, a primeira leitura que vocês vão acompanhar, porque eu vou mandar as folhinhas, a folhinha para vocês vão ver que fala sobre a sinopse de um menino. E esse menino era um menino diferente, né? Ele tinha uma síndrome genética, cuja sequela é uma severa deformidade facial. O rosto dele não era normal, igual de todos, certo? E isso acabou lhe impondo diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade, até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mas ainda quando se tem um rosto tão diferente, né? Então, a história vai se passando aí e é um resumo. Se a pessoa se interessar para saber o que vai acontecer com o menino, se ele vai para a escola, se ele vai ser aceito, então, o que acontece? A pessoa tem que ler a sinopse para ver se agrada e continua lendo, certo? Então, outro tipo de objetivo também para a sinopse é despertar o interesse pela leitura da obra. Tem que tentar despertar o interesse, né? Instigar o leitor. O objetivo de instigar, fazer com que através dessa sinopse o leitor se convença a ler o livro, né? Instigar é o quê? Fazer com que a pessoa tenha vontade de ler esse livro e comprá-lo. Continuando. Faz parte da sinopse a ficha técnica. A ficha técnica é uma ficha que vem acompanhada, né? Antes ou depois da obra, da sinopse. Elas são usadas antes ou depois da sinopse, são apresentadas algumas informações técnicas sobre o livro, né? Tem umas sinopses que não apresentam ficha técnica, outras vêm acompanhada dela. Então, vamos ver agora as suas partes. Nas partes da ficha técnica, existe o título, vem mostrando o título da obra, o nome da autora, o ano do lançamento, o enredo, ou seja, um resumo. Enredo é a história, né, em si. Um resumo sobre a história dessa obra lida, né, que a pessoa vai ler. E personagem principal, falando sobre o personagem principal, né? Às vezes também falando sobre o vilão, aquele que vai contra ele, certo? Que isso aí mostra interesse na compra na vendagem de um livro, né? Função da apresentação da capa do livro. A capa do livro tem uma função, tem que ser chamativa, né? Para o leitor visualizá-lo e se interessar por ele. Então, quer dizer, a capa ali que é o forte. Você, pela capa ali, você vai fazer a pessoa se interessar. Então, tem que focar primeiro pela capa, para chamar a atenção do leitor para a obra. Características da sinopse.
As características é uma breve descrição do objeto, ou seja, da obra, ou da peça teatral, ou de uma ópera, ou de um CD, ou de um livro, ou de um filme, tá? Acompanhada ou não de ficha técnica, né? Que é a ficha que vem antes ou depois da sinopse, certo? Que consta do personagem, fala sobre a autora, fala sobre enredo, certo? Como fazer uma sinopse? Então, para vocês praticarem isso depois, né? Fazer uma boa abertura. A gente tem que fazer uma boa abertura falando sobre a obra, né? Deixar claro quem são os personagens principais e comentar sobre os mesmos. Escrevê-la sempre na terceira pessoa, porque na realidade você não está falando de você, você está falando da obra, né? Da obra que vai ser lida. Escrevê-la sempre na terceira pessoa, lógico. Utilizar o primeiro parágrafo que se inicia para criar os protagonistas e oferecer uma noção geral do enredo. Então, por exemplo, lá no primeiro parágrafo você apresenta os protagonistas, os personagens que vão ter um realce, né? Os principais. E nessa parte ainda, no primeiro parágrafo, você dá uma noção geral sobre o enredo, sem contar a história toda. Porque se contar a história toda não vai ter graça, ninguém vai querer comprar o livro. É uma forma de instigar a compra, né, do livro. E utilizar o objetivismo, ser objetivo, ser claro, né? Utilizar o quê? A forma direta para poder alcançar o objetivo. Aliás, eu vou explicar para vocês. O objetivismo é quando você é direto, é claro, entendeu? E existe o subjetivismo. Subjetivismo é quando você rodeia, você tenta falar de uma forma que as pessoas têm que interpretar. Já numa sinopse, a preferência, o modo de fazê-la é utilizar o objetivismo, ser objetivo, certo? Tratar sobre a trama da história. O que é tratar sobre a trama? A trama é o desenrolar da história, o que vai acontecer. Os incidentes, quer dizer, os problemas que surgem, né? Quando você for escrever uma sinopse, se você quiser seguir tudo passo a passo direitinho, tem que tratar a trama da história, mostrando incidentes, acontecimentos que podem ocorrer. O clímax, o momento assim que chama mais atenção para prender a atenção do leitor. E as consequências, lógico, né? Quais as consequências que ocorreram diante desses incidentes, certo? Agora, existem também critérios, maneira clara de como deve ser escrita, maneira objetiva e instigante. Maneira clara. Ser claro é a mesma coisa quando a gente dialoga, a gente fica dando voltas e voltas, a gente tem que ser objetivo, né? Tem que se expressar de maneira clara para que as pessoas nos entendam. A mesma coisa numa sinopse, né? De uma forma objetiva, maneira clara e instigante, que faça que você consiga convencer a pessoa a ver que você está certo, né? Então, instigar, no caso aí da sinopse, de um livro, de uma obra, de uma peça teatral, de filmes, instigar o leitor, a pessoa, né, a ter vontade de assistir o filme, de ler o livro, de ver a ópera, de participar de um show, entendeu? De comprar aquele CD. Então, esses são os critérios utilizados. Público-alvo são pessoas que se interessam por objetos culturais como todo mundo que vai ler uma sinopse de um livro, aliás,
Pessoa que se interessar por objetos culturais, como em relação à sinopse. Pessoas que se interessam por livros. Se a pessoa não gosta de ler, não vai se interessar. Pessoas que se interessam por filmes, por peças teatral, por shows, por CDs, por óperas, certo? Tudo isso inclui coisas que podem serem feitas através de sinopse, né? Livros, filmes, peças de teatros e show. Se a pessoa não se interessa por nada disso, ela não vai se interessar mesmo. Ela não vai comprar livro, ela não vai assistir um filme, não vai participar de uma peça teatral e nem muito menos de shows, certo? Então, gente, aqui nós terminamos essa aula, certo? E vocês prestem atenção bastante ao vídeo, com atenção, novamente, para poder entender melhor, ok? Um beijo para vocês.